Surtei, cara. Meu coração começou a acelerar, faltou ar, eu comecei a hiperventilar, eu entrei num desespero, eu queria fugir, eu queria me esconder. É aquela história, eu acho que do pico de adrenalina, de tu entrar em modo de sobrevivência, e eu fiquei naquela loucura, quase como se estivesse colapsando. Eu pensei, não, eu tenho que sair daqui, eu preciso fugir. Tô gravando esse vídeo para explicar para vocês por que eu gravo vídeos de touca. Verdade é que não tá frio aqui. Eu tô de touca porque eu não quero mostrar a realidade, né? A gente não gosta de mostrar o lado feio das coisas, a gente não gosta de falar sobre coisas que não são tão agradáveis. Talvez seja por isso que o ano passado inteiro, quem me seguia no Facebook, quem me seguia no Instagram, devia pensar que minha vida era um mar de rosas, que estava tudo indo bem, que eu estava arrebentando. E de fato, em algumas áreas minha vida estava indo muito bem. Profissionalmente, eu vinha trabalhando muito, viajando os quatro cantos do mundo, entregando projetos, interagindo com engenheiros das maiores empresas de tecnologia do mundo. Tinha viajado para o Canadá, viajado para os Estados Unidos, tinha tido até um verão bem interessante aqui na Holanda. A gente tinha conseguido comprar esse barco no meio de uma pandemia, então a gente conseguiu talvez aproveitar um pouco mais do que a média, apesar da pandemia. E a verdade é que quem vê tudo isso nas redes sociais, quem vê só os momentos felizes, não imaginava a batalha interna que eu estava travando comigo mesmo ao longo desse período. Especialmente ali de junho até o final do ano, foi ladeira abaixo. Em setembro eu atingi o ápice, né? Entrei em crise, colapsei. E eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas vezes, no meio dessa loucura, no meio desse mar de angústia, eu procurei respostas na internet. E não respostas de como sair do problema. Eu só queria realmente era acreditar que existiam pessoas que tinham passado por isso, que tinham conseguido superar uma situação como a que eu vinha vivendo. Porque quando tu tá vivendo essa situação, é muito difícil ter esperança, é muito difícil acreditar que isso vai passar. Comigo ainda não passou, eu ainda estou lutando no dia a dia, e esse vídeo é um registro documental. Eu quero poder voltar aqui daqui a algum tempo, daqui a 5 vídeos, 10 vídeos, 20 vídeos, 100 vídeos, eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu quero voltar aqui, assistir a esse vídeo e enxergar a evolução. E eu quero que isso também seja um registro para as outras pessoas que venham a passar pela mesma situação que eu passei, de que existe esperança, porque eu me encontrava nessa situação. Daqui a 20 vídeos talvez a situação seja totalmente diferente. Então eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, até porque se alguém estiver vivendo algumas dessas coisas, talvez seja o momento, né? Talvez esse vídeo ajude a acender a luz vermelha e a pessoa entender que alguma coisa tem que ser feita antes que a situação chegue numa situação muito pior, que foi o que aconteceu comigo. Eu acho que a situação se agravou porque eu demorei muito tempo para tomar a atitude de procurar ajuda. Desde o final de 2019 e praticamente todo o ano de 2020 até setembro, eu tive trabalhando demais. Eu tinha muito trabalho, eu tinha muitas preocupações, mas muitas pessoas tinham tantas preocupações quanto eu e elas tinham ferramentas e condições de lidar melhor com a situação. Eu comentei brevemente com vocês em alguns dos vídeos anteriores que eu estou em um processo, né, tentando me curar de um burnout, que veio com ataques de pânico, crise de ansiedade, e eu nunca imaginei que eu passaria por uma situação como essa. Eu até tive alguns eventos de depressão no passado, mas isso é uma fera totalmente diferente da qual eu lidei no passado. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa jornada, né? Desde a parte de eu identificar que alguma coisa estava errada e buscar por ajuda, e algumas das coisas que eu venho fazendo que de certa forma tem me ajudado, pelo menos naqueles dias mais difíceis, né, a ter esperança, a acreditar que isso, como tudo na vida, também deve passar. Eu pessoalmente eu não acredito que a pandemia seja a culpada do que está acontecendo na minha vida. Eu acredito que, na verdade, existe um acúmulo de fatores, a gente vai lidando com diversos traumas ao longo da vida e tem um momento que a última gota transborda o balde, mas não quer dizer que aquela gota é a culpada. Eu acho que é tudo que a gente vem trazendo com a gente. Eu, por exemplo, tive situações muito traumatizantes na minha vida. Por exemplo, uma vez que a polícia arrombou a porta da minha casa, entrou para dentro da minha casa erroneamente, eu acordei com 4 pistolas na minha cara e, sei lá, coisa de 1 hora depois eu tava pegando a minha moto, dirigindo pra faculdade para fazer uma prova. É aquela coisa, a gente bate a roupa, sacode a poeira e segue com a vida, sabe?
Mas essas coisas vão deixando marcas, assim como tantas outras, desde a nossa infância. Enfim, eu não vou relatar cada um dos eventos, cada uma das pedras que eu tive no meu caminho aqui. Eu queria simplesmente deixar claro que eu não acredito que a pandemia é a causa do que está acontecendo comigo. Eu acredito sim que a pandemia agravou um pouco a situação. Também tem me atrapalhado bastante para eu me recuperar dessa situação. Porque aqui, em especial na Holanda, está tudo fechado com a questão do lockdown. Então a gente não tem opções de lazer, como por exemplo sair, sentar na mesa de um bar, ir num restaurante, ter um jantar com a esposa, uma academia, né? Uma coisa simples como uma academia, tá tudo fechado aqui. E das pessoas às vezes me sugerem, mas faz alguma coisa em casa, né? Vai fazer uma atividade ao ar livre. Bom, vocês não moram na Holanda, se vocês morassem, vocês entenderiam que o inverno aqui realmente é assim, é tu olhar pela janela e olhar aquela brecha nas nuvens onde o sol penetra para te conseguir dar uma caminhada de 10 minutos e voltar correndo para casa antes que comece a chover. Não tô exagerando muito a situação, é muito perto disso mesmo. No início desse processo de burnout, eu tava bastante agressivo, paranoico. Não era uma situação assim que me tirava energia, como a que eu me encontro agora. Agora eu me encontro num momento mais depressivo. Muitas vezes eu acordo, né, com esse cabelo e ele segue comigo ao longo do dia. É uma batalha para sair da cama, é uma batalha muitas vezes para te criar coragem de ir tomar um banho. É uma situação bastante difícil. Mas o início do burnout para mim não tinha nada disso. No início do burnout eu estava agressivo, eu estava até um pouco compulsivo, né? Porque a questão do trabalho que eu comentei com vocês, eu tinha uma carga de trabalho bastante elevada e eu me joguei com tudo naquilo ali, eu queria resolver todos os problemas. Eu fiquei também um pouco paranoico, eu pensava que todas as pessoas estavam contra mim, todo mundo queria meu mal, especialmente o pessoal que eu trabalhava, assim, eu comecei a ficar tão cínico em relação a eles, assim, eu não queria entrar numa reunião de time, se era uma reunião que realmente eu tinha que participar, eu abria a minha webcam o mínimo possível porque eu não queria que as pessoas vissem a minha expressão carregada, a minha expressão pesada, aquela coisa assim, tipo de ranço mesmo, sabe? Então, tudo isso aconteceu no início. Quando eu entrava em algumas discussões, eu não me sentia enfraquecido, eu era imbatível, eu tinha disposição para argumentar, para defender meu ponto. Eu estava, aos olhos das outras pessoas, talvez um pouco mordido, né, um pouco chateado com a situação, mas ali tentando batalhar para levar aquela situação para um lugar melhor. Mas em momento algum, acho que as pessoas diriam que eu estava doente, talvez um pouco overworked, um pouco estressado, mas não tipo num burnout ou numa crise de ansiedade. Mas eu já vinha sentindo meu corpo sentir isso, sabe? Sempre com essa região das costas extremamente tensas, a respiração assim hiperventilando, né? Tu vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, respiração curta, daqui a pouco tu dá aquela no meio do dia, no meio de uma conversa, às vezes até quando tu tava sozinho em casa, né? Tu tá ali, sei lá, tentando olhar uma TV, se distrair e daqui a pouco isso já era o meu corpo me dando alguns sinais de que alguma coisa estava errada. A insônia, né? Dificuldade para dormir, deitava no travesseiro, não conseguia desligar minha mente e era uma coisa assim, um pensamento compulsivo, né? Então eu ficava pensando no que eu tinha que fazer no outro dia, né? Pá, tem um treinamento para dar, o que que vai estar errado? Pô, eu tenho que revisar aquela apresentação, eu tenho que tocar aquilo ali, sei lá, 2, 3, 4, 5 vezes, eu tenho que ter certeza de que eu não vou errar. Então essa questão de querer ter o controle da situação, essa questão de querer ser perfeito, essa questão de não aceitar deixar a bola cair, de não aceitar o carro bater contra a parede, é algo que dizem que é um traço de personalidade que muito facilmente vai te levar a um burnout, e eu observo que realmente eu tive tudo isso acontecendo na minha vida. Eu queria controlar todas as variáveis, eu queria ter garantia de que eu teria sucesso, que eu conseguiria fazer alguma coisa, eu não aceitava falhar. Uma coisa que estava acontecendo no meu trabalho, eu tinha muito trabalho, a minha carga de trabalho estava extremamente exagerada, e eu recebia projetos, como na maioria das vezes, com prazos que eram irreais, que não eram factíveis de ser executados naquela determinada quantidade de tempo que foi definida. Em vez de simplesmente ir fazendo o que eu podia fazer nas minhas 8 horas e deixar o projeto atrasar, eu não aceitava. Eu tenho uma coisa muito forte comigo, que é, eu acredito que as pessoas têm que receber pelo que elas pagaram. Então eu como cliente me incomoda muito quando eu contrato alguma coisa e eu recebo alguma coisa a menos do que aquilo. Eu quero receber exatamente o que eu paguei. E essa crença, quando eu tive do outro lado da mesa, como um provedor de serviço, ela foi bastante destrutiva, né? Porque eu não aceitava atrasar um projeto, eu não aceitava não entregar alguma coisa, e muitas vezes eu tinha
menos recursos do que eu precisava, não tinha pessoas trabalhando junto comigo, eu era o único responsável pelo sucesso ou pelo fracasso daquele projeto e eu me matava trabalhando. Eu trabalhava 64 horas uma semana, teve dias que eu comecei a trabalhar às 9 da manhã e parei de trabalhar às 3 da manhã. E no outro dia comecei às 9 de novo. Então tu imagina a loucura que era isso. Eu trabalhando de casa, eu comia na mesa do escritório. A minha mulher chegava em casa, ela me passava um prato de comida por baixo da porta, eu levava para minha mesa, eu comia enquanto trabalhava, terminava e continuava trabalhando. Então, assim, óbvio, isso não é sustentável, óbvio que isso ia me levar pro buraco, e foi onde eu acabei chegando. Mas a gente vai fazendo isso, eu fiz isso a vida inteira. Foram 8 anos para me formar como engenheiro, eu trabalhava 8, 9 horas por dia, pegava minha moto, ia para Guaíba, estudava, sei lá, mais 4, 5 horas. Então eu sempre tive, sei lá, 6 horas de sono, sempre foi essa correria. Teve semestres em que eu saía de Porto Alegre, né, no final da manhã, estudava de tarde em Guaíba, no final do dia pegava a moto, ia para Novo Hamburgo, chegava em casa 1 da manhã. Então a vida sempre foi uma correria. E a gente se acostuma a aguentar, eu não sei se é a idade, a gente vai se sentindo mais enfraquecido, a gente já não tem mais a mesma disposição, mas eu acreditava que era só mais uma dessas fases de loucura e que se eu não desistisse, se eu continuasse em frente, isso ia passar. Mas aí teve uma situação em específico que acendeu a luz vermelha. Eu entreguei o projeto que eu vinha trabalhando, eu recebi o documento do meu próximo projeto e eu comecei a ler aquele documento e cada coisa que eu lia me remetia que aconteceria a mesma situação que aconteceu no anterior. Então é como se naquele momento eu tivesse perdido a esperança de que a situação ia passar, de que a situação ia melhorar. E ali eu surtei, cara. Meu coração começou a acelerar, faltou ar, eu comecei a hiperventilar, eu entrei num desespero, eu queria fugir, eu queria me esconder. É aquela história, eu acho que do pico de adrenalina, de tu entrar em modo de sobrevivência, e eu fiquei naquela loucura, quase como se estivesse colapsando. Eu pensei, não, eu tenho que sair daqui, eu preciso fugir, dentro da minha casa, sozinho, trabalhando, me veio esse pensamento, eu tenho que fugir, e eu corri pra porta, e eu peguei a maçaneta, e eu não conseguia abrir a porta. Eu pensei, não, pera, tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa aqui dentro que eu tenho que levar comigo. E eu não sabia o que que era. E era como se a minha vida dependesse daquilo. E eu voltava para dentro do meu escritório, voltava pro quarto e procurando alguma coisa que eu nem sabia o que que era, porque parecia que eu não podia sair de casa. Meu cérebro entrou em curto-circuito, a verdade foi essa. Depois de muito me esforçar, eu consegui abrir a porta e sair pra rua, sem o que eu imaginava que eu precisava. Liguei para minha mulher, chorando, falei, olha, volta para casa, vamos fechar as malas, vamos embora desse país, eu não sei mais o que fazer para ficar aqui, eu não consigo mais lidar com o meu trabalho. E essa foi a situação que acendeu a luz vermelha. Depois disso, eu já tinha, na verdade, pedido ajuda, eu tinha ido num médico e ele me recomendou tirar uma semana de férias. Eu tirei uma semana, na verdade foram quase 20 dias, fiquei 19 dias afastado do trabalho. Segundo dia, depois das minhas férias, eu voltei, recebi o documento desse projeto e foi onde aconteceu esse evento que eu acabei de comentar com vocês. Então, assim, não era uma questão de descanso, já tinha passado da fase de tu precisar descansar, era alguma coisa que estava além disso. Então, só recapitulando, essa primeira fase era uma fase que tinha um frenetismo, tinha energia, tinha explosão, só que eu acho que tu levar o teu corpo nessa frequência, nessa intensidade, por tanto tempo quanto eu levei, chega um ponto que tu colapsa. E foi o que aconteceu. Depois dessa fase, né, depois que eu me afastei do trabalho, ainda levei, olha, eu acho que mais de 2 semanas para conseguir desacelerar minimamente desse estado. E quando eu acho que eu consegui relaxar um pouco, foi onde eu colapsei, onde eu entrei num momento totalmente diferente, um momento mais depressivo, um momento que, sinceramente, eu me encontro até agora. Eu acho que também tem um pouco a ver com o fato de que eu estava num momento muito produtivo, apesar de eu estar trabalhando longas horas, né, eu estava me sentindo útil, eu realmente conseguia entregar as coisas. Aí quando tu para totalmente, eu acho que parar totalmente me trouxe um contraste muito grande e começou a fazer eu me auto-julgar muito, no sentido de, eu fui fraco, eu não aguentei, eu estava tão preocupado por produzir, por entregar, com não me dar o tempo, né, para descansar, e hoje eu estou aqui totalmente parado, enquanto as pessoas que conseguiram administrar melhor estão lá produzindo, então eu sou um fracasso. Me trouxe também uma questão de me sentir envergonhado com toda a situação, e eu tentei navegar esse sistema de saúde aqui, buscando melhora, e eu imaginava que ia ter um evento, um Big Bang, que ia virar chave e que eu ia voltar a ser quem eu era de um dia para o outro, e a verdade é que a coisa não funciona dessa maneira. Foi quando eu me dei conta que a minha recuperação ela não ia vir daquela forma.
E por algum motivo estranho, eu lembrei da faculdade, daquelas aulas de cálculo infinitesimal e como aqueles pequenos números contribuíam para algo muito maior do que eles. Extrapolando essa ideia, eu comecei a pensar que minutos felizes fazem horas felizes vão fazer um dia feliz, uma sequência de dias felizes vão fazer tu classificar uma semana como uma semana feliz, e talvez com esses incrementos de momentos bons, de momentos saudáveis, eu conseguisse virar a chave dessa situação. E era muito difícil para mim também enxergar que esses momentos existiam. E eu pensei que eu teria que ter uma forma de mapear meu progresso, de acompanhar, porque para uma mente depressiva a vida perde totalmente o sentido, tu não tem prazer em exatamente nada, a tua vida é uma tragédia, é assim que tu enxerga. Então precisava ter algum tipo de mecanismo que me ajudasse a enxergar de que mesmo que fosse um progresso pequeno, que eu vinha tendo progresso. Foi aí que, baseado em uma das técnicas do estoicismo, que é a revisão do teu dia, o fato de tu escrever um diário, me veio à mente e eu resolvi adaptar isso. Então eu passei a todo dia escrever um resumo sobre o meu dia e dando foco especial às situações de conflito, às situações negativas que me trouxeram um tipo de desconforto e como é que eu poderia reagir de uma forma diferente naquela situação para talvez gerar um output melhor, um output mais positivo, algo que não me trouxesse desconforto, que não magoasse outra pessoa ou a mim mesmo. Outra coisa que eu fiz foi criar uma escala muito simples, né? Uma escala booleana, praticamente definindo esse dia foi bom ou ruim. Então, bom ou ruim. Esse dia foi ruim, quão ruim ele foi, quão bom ele foi, uma escala. Então, dessa forma, quando eu tenho dias extremamente negativos, que eu penso, nossa, esse dia foi um desastre total, e a minha mente chaveia para o modo negativo e eu começo a pensar que a minha vida é negativa, que eu não tenho momentos felizes, eu posso ir lá nesse diário, folhear as páginas e enxergar que, olha, hoje não tá bom, mas, sei lá, semana passada tu teve 2 dias bons, então nem tudo tá perdido. Talvez tu consiga aumentar esses 2 para 3 dias, daqui a pouco talvez tu consiga ter uma semana boa, ou 2 semanas boas no mês. Então é importante tu ter esse registro porque ele te dá esperança. E outra coisa que aconteceu quando eu comecei a escrever esse diário, bom, eu sou engenheiro, né? Os padrões eles falam comigo e eu comecei a perceber que quando eu oscilava de um dia muito negativo para um dia de euforia, na sequência vinha um tombo feio. Hoje, por exemplo, não são só os dias de depressão que me preocupam. Os dias de euforia também me preocupam bastante. Se eu vejo que eu estou ficando muito animado, eu tento controlar a altura dessa animação, porque se eu tiver num espectro totalmente positivo, tiver muito animado, muito feliz, e eu cair, mesmo que seja um dia que em tese seria neutro, a queda vai ser muito grande. Agora, se eu tô neutro e eu caio para um dia negativo, a queda é tão pequena que eu não vou nem arranhar o joelho. Então isso é uma coisa que, controlando, né, no diário, tomando essas notas, eu comecei a perceber que eu tenho que tomar cuidado, né, também com os dias em que eu fico feliz, com os dias que eu tenho um comportamento mais eufórico, porque de euforia, mesmo para um dia neutro, é uma queda muito brusca. Então, pode parecer até clichê, mas eu tô procurando o equilíbrio entre não ficar muito feliz e não ficar muito triste, né? Porque se eu cair para qualquer extremo, é uma mudança relativamente pequena e administrável. Agora, se eu cair da euforia para um momento depressivo, cara, me deixa de cama sem ânimo para fazer absolutamente nada. Essa não é a única prática que tem me ajudado a passar por esse momento, mas esse vídeo já está bastante longo, então eu vou encerrar ele por aqui. Mas por hora eu só queria deixar esse registro para que, se você está passando por uma situação como essa, não pensa que você está sozinho, porque tem muita gente passando pela mesma luta. Vamos ter esperança, eu tenho esperança. Deixe seu comentário aí se você está passando por essa situação, se você quiser compartilhar quais foram os desafios que 2020 trouxe para ti. E também eu vou estar lendo esses comentários. Se eu sentir que esse vídeo teve alguma utilidade para as pessoas, eu posso estar vindo aqui e falando de novo desse tópico, da perspectiva de quem está vivendo e compartilhando outras práticas que estão me ajudando a passar de uma forma um pouco melhor por esse momento de crise, esse momento difícil. Então tá, pessoal. Valeu.